Beleza? Então, boa noite. Boa noite. Estamos quase todos aqui. E agora está concentradinho, parece bastante gente. Tá legal. Estou insistindo, mas acho que eu sempre vou fazer isso, insistindo em trazer a mensagem do Evangelho. É para isso que eu venho. Mas a mensagem do Evangelho, ela se desdobra em vários temas na nossa mente. Pode ser arrependimento, pode ser conversão, pode ser a proclamação do Evangelho, pode ser a recusa do Evangelho. São várias facetas que existem dentro da mensagem geral daquilo que é o Evangelho. Hoje eu quero falar sobre uma coisa meio que eu acho assim, absurda que aconteceu. Mas mesmo quando nós agimos, absurdo do ponto de vista das pessoas, de dois homens que se encontraram com Jesus, eles tiveram uma atitude que eu considero absurda. Mas qual é a essência da mensagem do Evangelho? Graça. Graça é uma palavra que tem sido definida como um favor não merecido. Isso é graça. Aquilo que não se merece, mas que se ganha. Porque salário você também recebe, mas não ganha. Porque salário você conquista. Mas graça é uma coisa que você ganha, sem merecimento. E no Evangelho, até com desmerecimento. Por exemplo, eu posso dar um presente para uma netinha minha, para um filho, para uma esposa. E eu não posso ser que ela merece, que ela pode exigir um presente. Mas ela tem mérito comigo, porque eu a amo, minha esposa, minha filha, meu filho, pessoas que me amam, tem um bom relacionamento. Eu dou um presente para ele e isso é normal. Mas graça é eu pegar e dar um presente para um inimigo que me ofendeu ontem. É um cara que não merece e até desmerece. Ele merece outra coisa, ele merece de mim um tiro na cara. De Deus, todos nós merecemos a morte. Está escrito em Romanos 6,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, quem merece morte ganha salvação. Essa é uma das facetas do Evangelho. O que isso significa? Que desde sempre a nossa atitude com relação ao Evangelho é um absurdo. Como dizia o grande pregador Charles Spurgeon, pregador do século XIX, ele dizia: com relação à salvação do homem, a única parte do homem, a única participação do homem, do ser humano, é virar as costas para Deus, sair correndo e gritando não quero, não quero, não quero. Essa é a única coisa que o ser humano consegue fazer. E aí Deus, na sua misericórdia e graça, alcança os que Ele quer alcançar e pela sua graça comunica o Evangelho e traz esses homens convertidos assim. Então, no nosso absurdo, não existe um impeditivo para a nossa transformação. Mesmo quando a nossa atitude é absurda, a misericórdia de Deus, que chega a nós por graça, acaba fazendo aquilo que Deus propôs a fazer para os eleitos, que é a salvação. Vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João é o quarto Evangelho, e então é o quarto livro do Novo Testamento. E o capítulo 1 é o capítulo 1, né? Capítulo 1. João, ao contrário de outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, ele focou nos discursos, nos encontros, nos diálogos, nos encontros de Jesus com pessoas, nos diálogos com essas pessoas. Então, no discurso, ele saiu um pouco da concretude. Mateus tenta mostrar como Jesus é o que ele fez, pela genealogia, pelo vínculo dele com Davi, como ele tem esse direito, como ele é o rei dos judeus. Marcos tenta mostrar que Jesus é o servo sofredor. Lucas tenta mostrar que Jesus é o médico dos médicos, é um homem que é Deus, porque é sobrenatural, porque ele ressuscita, ele cura, ele faz milagres. E João procura mostrar a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, através dos seus discursos, através dos seus encontros. Tenta mostrar a pessoa do Senhor Jesus nas suas duas naturezas. Ele tem uma natureza humana, perfeitamente homem, e uma natureza divina,
perfeitamente Deus. Isso é um mistério que não pode ser explicado pela ciência, não pode ser explicado perfeitamente pela nossa mente, mas tem que ser aceito pela fé. E ele é, ao mesmo tempo que é perfeito homem, também é perfeito Deus, mas é um homem só, não são dois Jesus, não é um esquizofrênico, não são duas personalidades, é um homem com duas naturezas. Esse é o mistério. Bom, o Evangelho de João começa falando que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e daí vai mostrando a encarnação de Jesus, e daqui a pouco pula para João Batista, que é aquele homem primo de Jesus, filho de Isabel, filho de Isabel e Zacarias, né? E esse homem é o profeta que Deus usa depois de 400 anos sem profeta em Israel, sem palavra de Deus para o povo de Israel. Surge João Batista, que vai para o deserto vestido de pele de camelo e comendo mel silvestre, um ovo, um chuco, e vai lá para o deserto, e lá no deserto começa a pregar que o reino de Deus está próximo de ele. Ele anuncia aquilo que os profetas antigos anunciavam, da vinda do reino de Deus. Ele anuncia, chegou. João Batista é o último dos profetas do Velho Testamento, e ele anuncia a chegada do reino. E acontecem coisas interessantes nesse ministério de João Batista. E uma das coisas muito interessantes que acontecem é que Jesus um dia vem para ele para ser batizado, e ele acaba batizando Jesus. E quando Jesus sai do batismo, sai das águas, diz que o Espírito de Deus vem em forma de pomba e pousa sobre Jesus, e uma voz no céu se ouve e diz, essa voz diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. E alguns que estavam ali ouviram isso, inclusive João Batista. Nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, que tem muitas revelações teológicas e revelações históricas sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre o ministério dele, no versículo 29, diz que João, esse João Batista, que já havia batizado Jesus, o que outros evangelistas escrevem em 3, 4 capítulos, João Batista, o evangelista João, o apóstolo João, descreve em 20 e poucos versículos a historinha toda, porque ele não foca no fato histórico, ele foca no acontecimento, mas no encontro, no discurso, mas não está preocupado com a narrativa. Então, nós em 28, 29 versículos já estamos, Jesus já foi batizado, e aí um dia, e daí assim, no dia seguinte, então, para saber que dia seguinte, eu estou lendo o versículo 29 de João, capítulo 1. No dia seguinte é aquilo que vinha sendo narrado até o versículo 28. No dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele, vinha na sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dos versículos 30 a 34, eu coloquei aqui para mim, entre parênteses, porque eles não fazem parte muito objetiva da nossa mensagem, mas nós vamos ler, porque faz parte da narrativa e também tem uma mensagem importante. Vamos continuar então, versículo 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Esse discurso todo a partir de ter visto Jesus e ter dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 35 segue a narrativa de João, o evangelista, contando sobre João Batista, e diz: no dia seguinte, quer dizer, mais um dia ainda, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos. João era um mestre de Israel, um profeta, e ele tinha discípulos, e ele estava ali com 2 dos seus discípulos.
e olhando para Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, de novo, para aqueles dois discípulos, disse: eis o Cordeiro de Deus, porque ele tinha dito um pouco mais publicamente no dia anterior. Aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, e traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10 do dia. André, irmão de Simão Pedro, e esse Simão Pedro, que vem a ser daqui a pouco o grande apóstolo Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Messias é hebraico, nós estamos lendo em português, é Messias e Cristo, mas é importante saber que ele falou: havemos achado o Messias, ele falou em hebraico, o irmão dele, mas que traduzido para o grego, que era a língua que se falava naquele momento, que era uma língua universal, quer dizer Cristo. Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Simão levou Pedro a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, pedra, que quer dizer Pedro. Aqui eu termino a leitura da parte do texto que deve embasar, dirigir a nossa mensagem desta noite. O nome dessa mensagem, desde que eu a recebi pela leitura do texto, quando pela primeira vez me deparei com esse texto, e aí eu tinha já a função de pregador, eu tinha que preparar mensagens para a comunidade terapêutica e até a igreja, eu uma vez, lendo esse texto, me chamou a atenção isso, e eu dei um nome a esse texto de duas perguntas. Porque nesse texto, o que me incomodou muito, claro, gente, esse texto é de uma riqueza espiritual. Isso é o começo do ministério de Jesus. A confirmação de que ele é o Messias, o Filho de Deus, a confirmação de um profeta conhecido, conceituado, respeitado, que era João Batista. Essa é a confirmação. E o início da escolha dos discípulos de Jesus, que virão a ser depois os apóstolos, o início prático do ministério de Jesus, além, obviamente, do impacto na vida daqueles primeiros homens, primeiros discípulos de Jesus. Com toda essa profundidade que esse texto tem, como eu gosto de pensar nos textos bíblicos para dentro da minha experiência, para dentro da minha realidade, e como gosto de comunicar o texto bíblico para dentro da tua realidade, ou da realidade com quem eu estou falando, hoje, vocês aqui, me saltou aos olhos, me chamou a atenção um fato que eu achei absurdo, do ponto de vista lógica formal. Quando isso aconteceu, esse fato histórico, já fazia 600 anos que lá na Grécia começaram a surgir o que nós chamamos, e eles se chamavam, que hoje nós conhecemos como os filósofos gregos, a filosofia, que vem a embasar a filosofia ocidental de todo mundo até hoje. E a filosofia é sustentada numa das suas vertentes pela lógica formal, a associação de raciocínios que tem que associar um com o outro de maneira correta para poder ter um resultado correto. Então, eu digo uma coisa, está ventando e o vento é forte e ele está frio. Logo, se eu for ali para fora sem agasalho, eu vou passar frio. Porque o vento está frio, está ventando, está forte. Se eu for sem agasalho, eu sinto frio. Isso é lógica formal. Vamos
por partes, mas você vai entender na leitura do texto por que eu estou chamando atenção para esse fato e por que trazer isso para nós. Porque eu gostaria que isso não acontecesse de novo com você e que não continue acontecendo, porque eu percebo que é isso que acontece com o mundo do século XX. Eu nasci no final do século XX, na segunda metade, mas já terminei um quarto praticamente, quase um quarto do novo século, o século XXI, que começou em 2001, e nós estamos em 2024, assim, e esse período toda a minha vida eu tenho visto o mundo incorrendo no mesmo erro que aconteceu aqui. E claro, a misericórdia de Deus e a graça de Deus também se lançando, se derramando sobre homens para produzir a salvação, apesar das nossas dúvidas e dos nossos erros formais, dos nossos questionamentos sem sentido. Mas nós não podemos insistir neles, nós temos que nos dobrar para a verdade e receber Jesus como Ele é. Uma coisa muito interessante é que no versículo 30, por isso que eu pus entre parênteses, eu quero primeiro começar falando da coisa muito importante no texto, mas não tão importante para dentro da mensagem de hoje. Não faz parte tão grandemente do argumento da mensagem de hoje, mas é muito importante como João Batista colocou a coisa. Ele disse, falando de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no versículo 29 e no 30 ele diz: este é aquele de quem eu disse que depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, quer dizer, passou na minha frente, porque antes de mim ele já existia. Nessa frase, João Batista, o profeta, já anuncia para os discípulos que o estavam ouvindo a eternidade de Jesus. Eu vou explicar por quê. Quando Maria ficou grávida, ela foi visitar Isabel, sua prima. E Isabel já estava grávida de 6 meses, quando Maria ficou grávida e foi visitar a prima. E esse menino, esse que era um feto, já com 6 meses de gestação na barriga de Isabel, nasce, obviamente, uns 3 meses depois, e aquele outro menino só nasce 9 meses depois daquele fato, mais ou menos, 6 meses depois daquele primeiro. Então João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. São primos, se tornaram amigos, tiveram o mesmo ministério. João Batista como o único profeta anunciando o próprio Senhor Jesus, mas anunciando a chegada do reino, e Jesus também anunciando a chegada do reino. O ministério de pregar a chegada do reino para dentro de Israel, e Jesus com a sua missão, com a sua ação missionária vindo do céu, com a sua ação redentora, levando o evangelho para todo mundo. Mas aqueles homens tinham uma diferença de 6 meses de idade, sendo João Batista 6 meses mais velho que Jesus. Mas neste momento ele informa para as pessoas que o estão vendo: esse é aquele que eu disse que, mesmo tendo vindo depois de mim, passou na minha frente porque já existia antes de eu existir. Como assim? Já existia antes de eu existir? É porque ele reconheceu, ele estava anunciando que aquele era o Deus Filho, que de eternidade a eternidade é, e que encarnou naquele homem, encarnou e se tornou o homem Jesus, 6 meses depois que João Batista foi criado por Deus como o homem João Batista. Mas Jesus é Deus que existe, que é de eternidade a eternidade. Nesse sentido ele disse, talvez as pessoas não entenderam lá, não sei se entenderam. Talvez você lê esse versículo e talvez isso faça batido para você, por isso que eu quero chamar a atenção. Aqui já tem uma explanação de um mistério a respeito de Jesus e uma afirmação da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus. João Batista, homem, 6 meses mais velho, diz: esse veio depois de mim, beleza, mas passou na minha frente, no sentido de que ele ganhou a primazia porque na verdade ele já era antes de mim. Isso é possível se nós entendermos o mistério da eternidade de Jesus, o homem, que é Deus eterno, encarnado. Então esse mistério está anunciado aqui.
A teologia, o conhecimento, a revelação das coisas a respeito de Jesus, que aparecem no livro, no Evangelho de João, e que também saíram da boca do João Batista, neste Evangelho e em outros, é coisa fantástica. Como Jesus já vem desde o início, como João Batista, o último dos profetas do Velho Testamento, que aparece 400 anos depois que Deus se calou e não falou mais com o povo, o último tinha sido Malaquias. Como esse homem se levanta e ele apresenta o Messias como realmente o Christos, aquele que da eternidade entra na história do homem, o ungido de Deus, que é o Deus eterno, que vem e se faz homem. E era isso que estava anunciado pelos profetas, mas os judeus não entenderam. É importante que você entenda, porque a sua salvação só vai acontecer se você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, mas não um Senhor que se fez Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno que se encarna, vai até a morte de cruz, ele dá a sua vida pelo nosso resgate, mas depois, pelo seu próprio poder, ele ressuscita dos mortos, vence a morte. E se nós não entendermos e aceitarmos isso pela fé, não tem salvação para nós, porque a salvação é só pelo Jesus Cristo, que é homem, encarnação do Deus eterno, o Deus que deu a si mesmo pela nossa dívida. Ele perdoou, ele doou-se, ele por nós, ele doou a vida. Nós tínhamos de morrer, ele veio e doou a própria vida por nós. Isso é perdoar. Na cruz ele fez isso. Sem esse entendimento, sem essa aceitação pela fé desse Jesus, nessa qualidade, nessa essência que ele é, o Deus eterno, por isso ele disse: quando vocês me levantarem, vocês vão ver que eu sou. E disse para os fariseus: vocês vão morrer, e para o povo geral, vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não creem que eu sou. E usou o mesmo nome que Deus usou para Moisés lá no deserto: eu sou o que sou, que é o nome de Deus. Então ele disse: enquanto vocês não crerem que eu sou Deus, o Deus eterno, que me fiz homem, para salvar vocês como homem, morrer como homem sem pecado por vocês, e tornar a tomar a minha vida e vencer a morte, que é o castigo que vocês deveriam ter, vocês não terão salvação por morrer nos seus pecados. Ele disse isso 2000 anos atrás para um grupo de pessoas que estavam ouvindo ele, e algum evangelista escreveu, para que nós também ouvíssemos isso hoje. E João Batista já anuncia: não é um homem qualquer. Por isso que ele vai adiante e acaba confirmando as coisas. E quando ele saiu do batismo, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele. E eu já tinha sido alertado: aquele em que você vive pousar o Espírito e permanecer, esse é o Filho de Deus. Por isso eu vi e tenho testificado de João Batista, de que esse é o Filho de Deus. Acabou o discurso de João Batista, ninguém interrompeu, ninguém contrapôs nada, pelo menos não no texto bíblico. João Evangelista escreveu isso. Houve toda essa explicação, houve essa apresentação de Jesus como o Messias, em hebraico, Christos, o ungido de Deus, que sai da eternidade e entra na nossa história para nos salvar, que deixa de ser só Deus, que abre mão do direito de ser Deus e só Deus, afastado do homem, e se faz também homem, se mantém Deus, mas já não é só Deus, agora é Deus homem, como um homem perfeito, sem pecado, morre por nós. Tudo está anunciado nesses poucos versículos, de 30 a 35. Depois você pode meditar melhor nesses versículos. Você pode conversar com seu terapeuta, você tem bons terapeutas pastorais, você pode ler a sua Bíblia, você pode procurar, você pode dobrar o seu joelho e pedir a Deus que te dê sabedoria, que ilumine a sua mente para entender essas coisas, para que esses sinais que foram escritos para a tua conversão produzam a tua conversão, a salvação atual. E foi para isso que foi escrito. No 29, lemos esse pequeno interregno aqui, essa grande explicação, essa grande proclamação da eternidade, da divindade, da messianidade de Jesus, da sua essência como Deus e da sua unção, o ungido, da sua manifestação como Redentor, como Salvador. E aí, no dia seguinte, volta
aqueles discípulos do dia seguinte, no versículo 35, ouviram ele falar o que ele falou no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ouviram o que ele falou de 30 a 34. E no 35, eles no dia seguinte ouviram ele dizer de novo, eis o Cordeiro de Deus. No 36, né? No 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos e olhando para Jesus de novo, que passava. No dia anterior, Jesus vinha para João Batista. Então, eles foram conversar, para ter um papo. Naquele dia seguinte, ele só passava e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 homens largam o João Batista e seguem Jesus. Diz que no versículo 37, aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Gente, seguir naquele momento, naquela situação, naquele tipo de construção social que eram os mestres, os rabis judeus e os discípulos, é mais ou menos uma coisa como também era lá na Grécia Antiga. Isso você estudou um pouco até no ensino médio, tal. Assim, os filósofos eles tinham discípulos que os seguiam. Por isso que eram discípulos, eram alunos e seguidores, aprendizes e seguidores. Isso é o que significa discípulo. E João Batista tinha os seus discípulos, mas ele falou de uma maneira, e aqueles 2 homens, aqui o João Batista falou, sem que talvez eles nem entendessem, foi comunicado de maneira espiritual, de uma maneira tão poderosa, que eles abandonaram João Batista e seguiram Jesus. Isso acontece, você vê isso no versículo 37, aqueles 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. E isso, seguiram a Jesus, parece dizer, passaram a seguir a Jesus. De uma certa maneira, gente, assim, ouviram João Batista falar aquilo e disseram, bom, se ele é o Cordeiro de Deus, estava para quem eu não segui ele. Foi isso que aconteceu fisicamente, historicamente, como fato histórico, como ocorrência. Eu não sei qual é a tua caminhada até aqui, mas eu sempre insisto que aqui nós temos, todo o tempo temos, todo o tempo. Agora eu lembro de quando eu vim para cá, em 99, na época eu não percebia, na época eu vim mal como todo mundo. Depois é que Deus me converte, eu começo a estudar essas coisas, a palavra de Deus, e também começo a me preocupar com a pregação do Evangelho, com a situação espiritual das outras pessoas, e começo a ver também como é que Deus agiu comigo. Mas eu percebo, desde aquele momento, quando eu deixo de me tornar um incrédulo para ser um crente no Senhor Jesus, que também naquele ambiente em que eu vim para cá e eram só 30 homens, naquela época o limite da casa era 30 homens, estava cheio de religioso também, gente que tinha de igreja, que era de igreja praticante, mas que estava aqui naquela época internado por uso e abuso de droga. Então, um troço assim meio nonsense, meio uma antítese, uma coisa louca. O cara é cristão, é religioso, é da igreja, mas ele está no mundo. Ele está na prática da mundanidade, da carnalidade, alimentando vícios, paixões mundanas, desejos carnais, crimes. Não era exatamente isso que acontecia com aqueles 2 homens, mas de uma certa maneira, isso me chamou a atenção, porque esses 2 homens, eles seguiam João Batista. Eles eram discípulos de João Batista. E nesse sentido, talvez não eram homens como eu estou definindo aqui, religiosos, e como Jesus definiu os fariseus como religiosos, ou seja, pessoas vazias de espírito, pessoas não espirituais, pessoas inconversas, mas com práticas religiosas, querendo se justificar diante de Deus e se exibir para os homens com práticas religiosas, de ações religiosas, que os tornavam, aos olhos do povo, pessoas dignas e pessoas de boas práticas e tudo isso, de moral elevada. Não parece que seja isso que acontece aqui com os discípulos de João Batista, porque João Batista era um chuco que andava no deserto, e aqueles que ele percebia que eram os falsos que vinham para ele pedir batismo, mas não tinham frutos dignos de arrependimento, ele nem batizava.
Se ele falou, nós vimos isso já outro dia aqui, ele falou lá em Mateus 3 para os fariseus: vocês são uma raça de víboras, vocês vêm aqui pedir batismo, mas vocês primeiro precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Então eu imagino que, sendo João Batista como é, isso eu não imagino, João Batista é um profeta de Deus, um homem crente no Senhor Jesus, um homem movido e cheio do Espírito Santo de Deus. Sendo esse homem assim, e trazendo junto consigo, especialmente esses dois homens, como discípulos, quer dizer, ele já deu o batismo a eles, não negou o batismo a eles, porque ele viu, então, frutos de arrependimento, e fez deles discípulos. Então eles não são só homens religiosos. Mas o que é João Batista? E o que eles têm em João Batista, naquele homem, naquele momento, quando eles encontram o discurso de João Batista, personificado na pessoa do Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Esses homens dizem: não é mais de você que nós precisamos, não dá mais para ficar contigo, nós temos que ir atrás desse. Compreende a importância do que eu estou falando para você? Se homens que não são ímpios, no sentido de que sejam inimigos de Deus, que serão pecadores, quanto mais não estão nem aí para Deus e para as coisas de Deus. Se homens que, além de não serem isso, não são apenas religiosos, quer dizer, homens que têm uma postura religiosa, uma busca religiosa, práticas religiosas de justificação pela lei, pelas boas obras, por uma moral aplicada por eles mesmos, tal, mas são homens que realmente, espiritualmente, estão procurando adorar o Deus eterno, estão irmanados com um profeta de Deus, com um santo, com um homem que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, com um homem que é revestido do Espírito Santo de Deus, que prega o verdadeiro Evangelho. A palavra hebraica grega para espírito é vento, está em traduzido, vento pouco, mas é o mesmo termo. Espírito é a palavra vento, tá? Por isso que Jesus, falando em João 3 com Nicodemos, falou do vento, foi um trocadilho, porque a palavra é a mesma. Esses homens não são meros religiosos, nem são ímpios, quanto mais eles não estão na boca de fumo, na zona, na prostituição, no crime, na cadeia, eles não estão nisso aí. Mas também não estão na igreja todo domingo com a Bíblia e com os versículos bíblicos decorados, com o louvorzão, com isso, aquilo, e de segunda a sábado na zona, na droga, nada disso. Eles são homens realmente que, em sinceridade, estão ali junto com o profeta, buscando, esperando o reino de Deus que o profeta diz que já é. Mas quando eles encontram Jesus, eles largam aquele profeta e vão atrás de Jesus. Aí a pergunta, e essa é a aplicação que eu quero fazer para você hoje, que eu acho que você precisa fazer, aqueles homens fizeram. Dá para continuar do jeito que você está? Porque nós estamos há bastante tempo aqui falando do Senhor Jesus como o Salvador do mundo, como o Senhor dos Senhores, como o Messias de Deus, como o Deus que se encarna, se faz homem, morre pelos nossos pecados, recebe a culpa dos nossos pecados, derrama sangue que tira os nossos pecados, perdoa e tira os nossos pecados, nos transforma em justificados diante de Deus, em homens santos diante de Deus. E aí eu quero perguntar, você vai continuar na prostituição, na drogadição, no crime, na marginalidade, no adultério, na fornicação, todo tipo de coisa, e às vezes até mascarando com uma religiosidade devida em hino, em escola bíblica dominical, em ministério de igreja, isso aqui, você vai continuar nisso aí? Porque é preciso, se Jesus é o que o pastor da igreja está dizendo para você há não sei quantos anos, que os crentes de todos os séculos, desde que nós nos conhecemos há 2000 anos, estão dizendo que essa casa proclama, desde que existiu, desde que você veio para cá, se Jesus é o que é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis.
espera de uma pessoa sensata é que deixe para trás tudo que conheceu até agora, mesmo que seja muito bom. João Batista era muito bom. João Batista era um homem de Deus, era a voz do que clama no deserto. Precisa deixar até isso para trás, porque é só Jesus o Salvador. Não há salvação em outro debaixo do céu, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, diz o apóstolo Paulo. E ou nós deixamos tudo o que temos, somos, conhecemos e vimos e experimentamos até agora, e nos dispomos vazios de nós na cruz que Jesus nos oferece, nos dispomos a segui-lo, ou não tem salvação para nós. Isso é o que vemos no versículo 37. Aqueles homens entenderam o que tinham que fazer. João Batista é muito bonzinho e ele anuncia o reino de Deus, mas aqui ele acabou de perder 2 discípulos, porque ele falou para nós que esse Jesus é o reino de Deus, e é isso que nós queremos, e é isso que ele anuncia, atrás dele nós vamos. Mas aí acontece uma coisa absurda. Vamos voltar para o versículo 29 e para um dia antes, em que João Batista disse para aqueles homens, aqueles 2 estavam juntos, disse para um monte de gente. Quando Gil viu Jesus vindo para ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não se esqueçam, é Israel, é o povo de Deus, é o povo que desde Moisés tem uma lei cerimonial, tem a lei moral, e tem toda uma lei cerimonial e religiosa, que mostra para eles como eles devem fazer para não serem consumidos pela ira de Deus. O povo de Deus, ano após ano, tem de ir a Jerusalém e levar um cordeiro, e aquele cordeiro é para ser entregue lá para o sacerdote, para o sumo sacerdote, que vai fazer um sacrifício, e a partir da morte daquele cordeiro, quando rola o sangue daquele cordeiro no altar do sacrifício, os pecados daquele povo, daquele ano todo que passou, todos aqueles pecados são perdoados por Deus. Obviamente que Deus estava nisso tudo, mostrando, já prefigurando o único sacrifício que ele realmente um dia aceitou, e de eternidade em eternidade aceita, que é o sacrifício do seu próprio Cordeiro, Jesus Cristo na cruz. Mas naquele momento, do jeito que Deus tinha determinado, o povo levava cordeiro, e o cordeiro tinha que ser sem mancha. O cordeiro que a família levava para o sacrifício em Jerusalém tinha que ser um cordeiro sem defeito, impecável, perfeito. E a morte desse cordeiro, cumpridas as exigências da lei de Moisés, da lei de Deus, comunicada a Moisés e comunicada ao povo por Moisés, a morte desse cordeiro era capaz de perdoar os pecados do povo, os pecados que passaram. Mas no ano seguinte tinha que trazer outro cordeiro, porque os meus pecados desse ano que passou foram perdoados quando eu trouxe o cordeiro, o sacrifício daquele cordeiro que foi feito ali. Mas daqui para frente eu continuo pecando. Aí ano que vem eu tenho que levar outro cordeiro, porque eu preciso de perdão de novo. Aí João Batista vai e anuncia: eis o Cordeiro de Deus, e esse cordeiro tem uma diferença, ele tira o pecado do mundo. O sacrifício do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, como servo sofredor que Isaías anuncia no capítulo 53, esse sacrifício é feito uma única vez. Porque quando o Cordeiro de Deus é imolado, é morto na cruz, é sacrificado na cruz, o sangue justo desse, o sangue santo, o sangue puro desse Cordeiro, ele não apenas perdoa o pecado daqueles que se chegam a ele, mas ele purifica essas pessoas de todo o pecado. Nesse sentido, ele tira o pecado. Isso acontece até hoje. Esse é o plano de Deus, e é assim que é. É assim que é a salvação dos eleitos de Deus. Sempre vai ser assim até que a história termine, e daí os salvos vão morar no céu. Mas dentro da história do mundo, o sacrifício de Jesus é único, uma única vez, perfeito, porque ele é o Cordeiro de Deus. Pensa, Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, aos Romanos, ele diz que a própria natureza geme em ansiosa expectativa, aguardando o dia da sua redenção.
Porque Deus explicou lá para Adão: por tua causa a terra foi contaminada e amaldiçoada. Por mais perfeito que fosse um cordeiro que um judeu apresentasse para Deus lá no final do ano em Jerusalém, não era perfeito aos olhos de Deus, porque aquele animal também estava contaminado pelo pecado, assim como toda a natureza aqui, todo o cosmos. O pecado do homem no Éden, onde começou e depois se espalhou, contaminou toda a criação de Deus, inclusive os cordeirinhos. Então, eles não eram perfeitos, mas para cumprir a exigência de Deus no início da revelação, no início do processo, para dentro daquilo que Deus exigia, para que os homens entendessem pela fé que aquele cordeiro representava o cordeiro que foi prometido já lá desde o Éden, o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Aquilo era suficiente, mas perdoava o pecado, não tirava o pecado, porque não era perfeito. João diz: aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Eu não sei você em 2024, brasileiro, numa comunidade terapêutica evangélica como CN, eu não sei se você já foi impactado com a notícia de que você é pecador e de que este é o verdadeiro problema que você tem. O ser humano não tem outro problema para resolver na sua história neste mundo. O problema que cada um de nós, indivíduos humanos, cada ser humano, o problema que esse homem tem de resolver é o problema do pecado. Porque este problema do pecado separa o homem aqui, e se ele for encontrado nessa separação, quando o corpo dele morre, ele vai existir toda a eternidade que não tem fim, em separação e sofrimento e tormento eterno. Então, este é o problema que você tem para resolver. Se você não sabia, então fica comunicado agora. Depois pode conversar melhor comigo e com outros, o que isso tudo significa. Mas eu acredito que em 2024, na era cristã, dentro do país ocidental, que já foi colonizado com o cristianismo vindo para dentro, todo mundo sabe mais ou menos o que significa pecado, e que a ira de Deus vai se derramar sobre os homens por causa do seu pecado, da sua desobediência e rebeldia. Esse conceito de pecado está mais ou menos dentro da nossa alça de mira, está na nossa visão, está no nosso entendimento. Então, observe, deveríamos tremer por perceber que somos pecadores, porque a mensagem do Evangelho também é que Jesus foi morto, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, estabeleceu o seu reino e voltará para levar os seus salvos, os seus convertidos, os seus crentes, a sua igreja, a sua noiva, e voltará como eterno, supremo e justo juiz para condenar todos os rebeldes para um lago de fogo, para uma eternidade de sofrimento e tormento. É urgente se livrar do pecado. O único jeito de se tornar um filho de Deus é se livrando do pecado. E o único jeito de se livrar do pecado é empurrando o pecado e o castigo pelo pecado e a culpa pelo pecado para alguém. E o único alguém que pode receber esse pecado é o homem Jesus, porque como o homem é perfeito e morreu na cruz. Então, é urgente resolver esse problema, porque esse é um problema de vida ou morte eterna, para todos sempre, depois desse mundo. Talvez não seja tão forte para você esse conceito, por isso que eu estou forçando, pintando com cores mais vibrantes, para ver se impacta. Porque o teu problema não é cocaína, nem pó, nem pedra, nem prostituição, nem crime, nem nada. O teu problema não é falta de emprego, nem falta de mulher, nem excesso de mulher, nem excesso de dinheiro no bolso, nem falta. Qualquer coisa que você tenha como problema nesse mundo vai terminar quando esse mundo terminar, ou quando a tua existência terminar nesse mundo. Qualquer coisa desse mundo vai terminar junto com você quando você sair desse mundo, inclusive os problemas. Mas o teu relacionamento com Deus, um Deus que é eterno e que te fez uma existência para sempre, embora você não exista desde sempre, como eu também não, por isso não somos eternos, mas vamos existir para sempre, ou vivos no céu, ou mortos no lago de fogo. Esta situação só se resolve
largando o pecado, e só se larga o pecado recebendo Jesus como Senhor. Por isso que João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram isso um dia, no dia seguinte ouviram de novo, e aí aqueles dois homens, de uma maneira, eu queria destacar que é uma maneira miraculosa, é uma maneira sobrenatural, é um chamado de Deus. Eles vão até Jesus, deixam João Batista para trás. Eu falei para você o que você tem que fazer também. Se aqueles homens tiveram de deixar João Batista, um profeta de Deus, para trás, para ir atrás de Jesus, imagina o que você não tem que deixar. Jesus já deixou bem claro, tem que deixar tudo, inclusive você, para trás, vazio de si, morto na sua própria cruz, para ressuscitar com ele na ressurreição de Jesus. E eles foram até Jesus. E aí vem o absurdo da história. Para aqueles judeus, todo ano tinham que apresentar um cordeiro para perdoar os pecados do ano passado, o ano que vem tinha que perdoar de novo, descobrir que ali estava aquilo que é prometido por Deus, que vem de Deus, e que é a solução do pecado, para nunca mais ter que ficar pedindo, fazendo sacrifício de remissão, porque o pecado é tirado. Foram até Jesus, e aí Jesus olha para eles, e Jesus é assim, ele faz isso com você também. Ele olha para aqueles homens que vêm segui-lo e faz a pergunta clássica: o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Essa pergunta sai de lá daquele primeiro século e vem para nós hoje aqui, e é a mesma pergunta de Jesus. O pecado que o judeu conhecia tão bem, e a situação de pecado que o judeu sabia que tinha que ser resolvida, porque senão ele ia arder por toda a eternidade, que não tem toda, porque ela não termina nunca, num lago de fogo que não se extingue, um bicho não morre, num tormento eterno. Tinha que ser resolvido esse problema do pecado, tinha que se livrar do pecado, tirar de cima de si, jogar para outro, e esse outro é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus está ali diante deles, e o Cordeiro de Deus olha para eles, como de noite, hoje, nessa noite também está fazendo isso com você. Você também não é nenhum inocente, você também não é nenhum ingênuo que não sabe do que eu estou falando, que não sabe o que Deus está comunicando. Você não é nenhum ingênuo que chegou aqui a esse ponto da tua história e da história do mundo nessa noite de 2024 e não sabe o que eu estou falando quando eu estou falando do pecado. Você nasceu no Brasil, você já ouviu a palavra de Deus um milhão de vezes, você conhece todos os conceitos, você foi trazido aqui também, de uma certa maneira, por misericórdia de Deus, para ouvir e para receber da palavra de Deus o testemunho de quem é Jesus e do que Ele pode fazer com você. Ele é o Cordeiro de Deus que pode tirar o teu pecado. Você faz parte do mundo do qual Ele tira pecado. E aí esses homens chegam até Jesus, e do mesmo jeito que Jesus perguntou para eles: o que vocês querem, o que vocês estão buscando, Ele pode perguntar para você hoje, e está perguntando hoje, o que você está buscando aqui. O absurdo da situação é que aqueles homens, diante de toda essa grandiosidade que eu vim descrevendo até agora, olham para Jesus e perguntam assim: onde é que você mora? João Batista, gente, morava no deserto, era um chulo, era um cara meio que sem eira nem beira, mas pelo menos tinha lá o lugarzinho dele, tinha as pessoas que sustentavam ele, se vestia com pele de animais, comia mel silvestre, talvez ficava numa caverna, não sei, mas tinha um lugarzinho dele lá. E agora nós trocamos João Batista e nós queremos uma garantia. E aí a garantia é: onde é que você mora? Onde você habita? O que você tem? O que precisa um ser humano pecador, que se morrer nessa situação de pecado, vai se encontrar com o seu Criador e vai ser condenado às penas eternas no lago de fogo? O que mais precisa um ser humano nessa situação do que resolver esse problema do pecado? Nada. Mas esses homens chegaram para Jesus e esqueceram do pecado. Eles foram para Jesus porque João Batista falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando chegaram diante de Jesus, Jesus era de se esperar, quando Jesus virou para trás e disse: o que vocês querem? Pela leitura do Evangelho sobre a minha ótica, eu esperaria que ele respondesse: Senhor, tira o nosso pecado.
Vocês lembram da situação que nós vimos aqui outro dia? Os que tem um mínimo contato com o texto bíblico. Jesus chegou diante de um cego e perguntou para o cego, depois o cego clamar. Jesus falou: tudo bem, traz o cara aqui. Aí trouxeram, falou assim: o que você quer que eu faça, meu filho? O cara falou: senhor, como assim? O que quer que você faça? Eu quero enxergar. Se eu estou clamando, estou gritando, eu sou cego, eu quero tornar a ver. É isso que eu quero que você faça, porque o meu problema é falta de visão. Essa foi uma resposta sábia, uma resposta que vai no âmbito do problema, uma resposta para resolver o problema da vida daquele homem, que era cego e por causa disso estava desmolando. Mas ele também podia ter pedido para ajuda: eu quero uma casa, eu quero uma boa mulher para cuidar de mim, eu quero água corrente na minha casa, eu quero uma poupança legal, porque daí como cego eu não preciso ficar esmolando aqui na porta da cidade. Em vez de pedir para resolver o problema, podia pedir para resolver as consequências do problema. Ia continuar cego. Mas quando Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver. Por isso que eu estou clamando para você e te reconhecendo como filho de Davi, como Senhor. Mas quando aqueles dois homens que... Gente, eu estou insistindo nisso porque aqueles dois homens são você e eu. Você sabe do que eu estou falando, de novo. Isso é uma coisa que o pregador faz, eu faço, pelo menos, porque eu tenho um tremor diante de Deus, um temor diante de Deus. Eu tenho que entregar uma mensagem do Evangelho que você não possa dizer lá na frente, para Deus principalmente, que passou por mim e não entendeu porque eu não falei. Então não se faça de desentendido, porque um dia você vai diante do tribunal de Deus, e não se faça de desentendido. Eu estou falando nessa noite que você é cheio de pecado, que você é pecado, assim como Davi falou no Salmo 51 que eu sou pecado desde o ventre da minha mãe e nada de bom existe em mim. Isso somos todos nós. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos vão morrer porque o salário do pecado é a morte. Essa é a tua situação, é disso que eu estou falando. E eu estou falando que hoje Jesus também pergunta para você: o que você busca neste momento? Por que você está aqui atrás de mim? Por que você vem em direção onde eu estou? Por que largou o que largou para trás? O João Batista, um cara tão bom, um profeta, um cara que anuncia o reino de Deus, do qual vocês são discípulos, um sujeito santo de Deus também. Por que largou aquilo e veio atrás de mim? O que vocês querem? Onde é que você mora? Vocês têm terapeutas aqui? Que alguns chamam de terapeutas pastorais, tá? Porque são terapeutas pastorais. E às vezes eu recebo no meu WhatsApp perguntas do tipo: Edson, como é que faz para conseguir a perícia do cara, porque não sei o que e tal, isso e aquilo, blá blá, que documentos que é, como é que ajuda aí, mano, dá para fazer? Claro que dá para fazer, não me custa nada, cara. Eu estou em casa, tenho computador, tenho internet, Deus tem me abençoado. Eu chego e meu, não faz assim, essa. Junta a documentação do cara, manda para mim que eu faço pedido para aqui. Não tem problema nenhum para mim, mas é isso que você quer. Sai do quarto e vai lá em cima para incomodar um terapeuta para pedir perícia. Mas o Sereno está aqui há quase 30 anos anunciando Jesus como Salvador do mundo, como aquele Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, que resolve a tua vida, e a tua vida é espiritual. O cara vem e quer que resolva o problema da casa dele, o outro quer que resolva o problema da esposa dele, o outro quer que resolva o problema do relacionamento dele com os filhos. Isso não vai te levar para o céu se você resolver o problema, e isso não vai te levar para o inferno se você não resolver o problema. Se você receber o Filho de Deus e crer no Filho de Deus, que o tiver como Salvador, você tem a vida. Mas se você rejeitar o Filho de Deus, a ira de Deus sobre você já permanece. É isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho tem a vida, quem porém rejeita o Filho de Deus sobre ele permanece. E é disso que se trata. E a pergunta de novo é: o que você está buscando? O que você quer aqui? Aqui é o lugar que anuncia Jesus como Salvador. Aqui é uma casa evangélica, cristã evangélica. Trabalha com dependentes químicos, poderia trabalhar só com prostitutos, poderia trabalhar só com dependentes químicos que fossem portadores da AIDS, por exemplo, da síndrome da imunodeficiência adquirida, poderia trabalhar com o que fosse. Trabalha com dependentes químicos em geral para anunciar o Evangelho, para dizer que o dependente químico, a sua dependência química, para cima de ser uma doença que a ciência classifica, é um pecado, como Deus o chama, e essa é só uma manifestação da tua situação de pecado, e isso já está te deixando morto, isso você já experimenta aqui,
você já está morto, e isso você sabe do que eu estou falando, porque a tua vida é morte, você já sabe disso, pelo teu sofrimento, pela tua dor, pela tua condição, você já sabe, eu cheguei aqui morto, acabado. Mas isso vai permanecer e vai... Não tem um número pelo qual nós possamos multiplicar o sofrimento que você experimenta nesse mundo com o sofrimento que o pecador não convertido, não perdoado, vai experimentar no lago de fogo, para dentro, até o inferno vai ser jogado. Então resolver esse problema é grave e urgente. Mas quando Jesus pergunta o que você quer, o que você responde? Aqueles homens responderam para Jesus: queremos saber onde você mora. Gente, eu não quero julgar esses homens, não está escrito no texto, mas não está escrito qual era a intenção deles, tudo bem. Mas o que eu tenho escrito é que eles perguntaram onde Jesus morava. Eles estavam com João Batista, que morava no deserto, já não era grande coisa, já não era assim um líder religioso que estava lá em Israel, mandando no templo e tal, com poder, e com honra e com glória, era um ermitão lá no deserto. E aí troca por Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ouviu falar isso? O que você tem aí? Quando Jesus perguntar para você, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus falando no teu coração e na tua mente, o que você quer de Jesus? Se você resolver, se você responder: Senhor, eu quero que você perdoe meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu quero que você perdoe e tire meu pecado, é isso que vai acontecer. Mas se você pedir qualquer outra coisa, talvez aconteça, talvez até nem aconteça. Por misericórdia e graça, porque esses homens também estavam na mira de Deus, eles também não estavam agindo totalmente na desonestidade, só talvez não estavam ainda tão preparados para receber Jesus, para aquilo que ele queria fazer na vida deles. Mas por misericórdia, quando eles disseram onde você mora, Jesus disse: vejam, venham comigo e vocês vão ver. Isso é misericórdia, isso é graça. A resposta poderia ser a mesma que ele deu para um outro grupo de pessoas que questionou. Uma vez um disse: eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. O outro: eu quero te seguir. Até que ele falou assim: eu quero te seguir, para onde que você... Aí Jesus olhou para ele e falou assim: até as raposas têm um lugarzinho lá na toca onde elas se escondem, eu não tenho nem onde encostar a cabeça, tem certeza que tem que seguir? Meio que deu uma afastada no cara. Mas para estes dois homens, ele disse: podem ir. Então talvez Jesus está afastando muitos homens, eu não sei, o mesmo Jesus, porque ele conhece a intenção do coração. Mas eu também quero crer que para muitos homens aqui essa noite, talvez você seja um desses homens aqui essa noite, Jesus está dizendo: com você eu quero agir com misericórdia e graça. Vem e veja onde eu moro, vem e veja o que tem para você. Aqueles homens passaram menos de um dia com Jesus, já era a hora décima, já era um dia adiantado, e eles ficaram com Jesus aquele dia, e no dia seguinte eles já confirmaram, por experiência, por fé pessoal, não mais pela palavra de João Batista, eles criaram convicção espiritual de que aquele era o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então tira o nosso pecado também. E aí aqueles homens já foram correndo anunciar isso. Um deles, André, foi correndo anunciar isso para Simão Pedro, seu irmão, e já dizendo: Simão, achamos o Messias. Já tinha convicção de fé. Para encerrar, olha que coisa boa, estou olhando o relógio ali, hoje eu tenho ainda 3 minutos de crédito. Eu normalmente olho para o relógio apavorado, já estou quase passando e não quero roubar tempo de vocês, porque eu combinei até às 9 e hoje tenho tempo. Só tem um último argumento, que não é um argumento, é uma explicação, é uma informação. Você não consegue ir a Jesus se Jesus não permitir que alguém te leve até Jesus. Vou explicar melhor. Não é da tua vontade, não é da tua disposição, não é da tua força, não é da tua operacionalidade. É obra do Espírito Santo de Deus que convence cada homem que ele quer convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é obra do Espírito Santo de Deus levar os homens até Jesus para eles ouvirem, se lembrarem, conhecerem Jesus, a verdade, ouvirem e prestarem atenção nas palavras de Jesus para a própria salvação. E a instrumentalidade que o Espírito Santo de Deus às vezes usa é de outros homens. Se alguém te levar a Jesus, você vai a Jesus. Certo? Por que eu estou frisando isso?
tuas obras para que ninguém se glorie. Com a tua religião, com a tua torre de Babel, com o que quer que seja, você não chega a Deus. O Deus te chama com grande amor e com grande benignidade, Ele te atrai a Ele, ou você não é atraído e não vai. João Batista apresentou, ungido pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles dois homens, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Cristo e o Messias. Por isso eles foram até Jesus. Aí Jesus recebeu, porque o Espírito os trouxe. Ele disse: todo aquele só vem a mim, aquele que o Pai permite que venha a mim, aquele que o Pai me dá. E todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Mas é o Pai que leva até o Filho, o Salvador, através do Espírito Santo. Não é obra tua, fica esperto com isso. Implica humildade e clamor. Uma outra coisa, quando você recebe Jesus, e quando Jesus transforma a tua vida, você para de fumar pedra, cheirar pó, ir para a zona e vai anunciar Jesus para outras pessoas. André fez isso imediatamente. Ele esqueceu qualquer coisa que tinha para trás. No dia seguinte ele foi chegar para Simão Pedro sem medo, sem vergonha, sem nada, irmão, e disse: cara, achamos o Messias. E logo anunciou para o irmão dele o Messias que ele recebeu. Isso é uma característica da igreja. A igreja recebe e anuncia o Cristo. O mais é a história. Depois disso, gente, esse Pedro, para quem André anunciou que Jesus é o Messias e chegou, cara, esse Pedro se torna o grande apóstolo Pedro. Duas considerações: você só vai a Jesus se ele providenciar alguém que o leve a você, primeiro. Se você vai a Jesus e ele se revela a você e você enxerga quem ele é, o Messias, o Filho de Deus, você vai anunciar a outros e vai anunciar isso. Não tem escapatória, nem tem como ser diferente. Se assim não for, ou você não foi a Jesus, ou foi sem se esvaziar e ele não se revelou a você, ou ele se revelou e você o rejeitou por qualquer motivo. O que eu quero dizer é o seguinte: não me venha com papo lá dizer que você já foi a Jesus porque alguém te levou a Jesus, porque se você não está anunciando Jesus para outro e está indo na boca de fumo pedir pedra, você não foi a Jesus. Você pode até ter ido, mas você não foi recebido por Jesus. Ou se foi recebido, você perguntou por perícia médica, você perguntou pela esposa, perguntou pelo emprego, perguntou por um monte de coisa que não é salvação. Por isso recebeu, se é que recebeu aquilo, não tem Jesus, daí não pode anunciar Jesus. É por isso que não está anunciando Jesus. Mas experimentem Jesus, garante a tua salvação e depois anuncia o Evangelho. Jesus é o Evangelho. É assim que você vai viver, anunciando o Evangelho. Tem um custo anunciar o Evangelho, mas é muito melhor do que ser drogado e ser louco nesse mundo de loucos. Boa noite.